Olá, eu sou o Dr. Jason Fund. Hoje vou falar sobre os diferentes tipos de carboidratos e como eles podem afetar a perda de peso. Ou seja, carboidratos rápidos versus carboidratos lentos e como você deve fazer suas escolhas alimentares. E isso já vai começar. Quando falamos sobre dieta para perda de peso, muitas vezes focamos em variáveis únicas. Por exemplo, calorias. Então, se você tem 100 calorias, por exemplo, as pessoas podem dizer isso. Calorias são calorias. Então, 100 calorias de biscoitos são tão engordativas quanto 100 calorias de brócolis. E isso não é verdade. E a insulina é realmente o hormônio-chave aqui que diz ao nosso corpo para ganhar ou perder peso. E os hormônios são, na verdade, mensageiros químicos que nos dizem o que fazer. Portanto, os alimentos afetam os hormônios, o que afeta a nossa gordura corporal se estamos falando sobre peso. E se você tiver diferentes alimentos, mas com as mesmas calorias, eles terão efeitos hormonais muito diferentes e, portanto, terão efeitos diferentes sobre o nosso peso corporal. Então, os biscoitos, por exemplo, são muito mais engordativos do que comer ovos, por exemplo. Então, o próximo passo é que algumas pessoas se concentram realmente nos carboidratos versus proteínas e gorduras, que são os chamados macronutrientes, porque os carboidratos tendem a estimular a insulina muito mais do que, digamos, a gordura dietética. Então as pessoas fariam uma dieta de baixo carboidrato e isso é muito eficaz para muitas pessoas. Mas os diferentes tipos de carboidratos também podem ter diferentes efeitos hormonais. Portanto, 100 gramas de carboidratos, dependendo de qual tipo seja, podem ter efeitos diferentes. E estamos realmente falando sobre carboidratos rápidos versus carboidratos lentos aqui, porque os diferentes tipos de carboidratos são classificados por algo chamado índice glicêmico, ou índice glicêmico ou GI. É uma medida de quanto efeito de glicose esses carboidratos têm. Quando digerimos e absorvemos glicose muito rapidamente, teremos um aumento muito alto de glicose. Se for absorvido muito mais lentamente, então o aumento é muito mais lento e, portanto, o índice glicêmico é mais baixo. O Dr. David Woodville de Harvard fez um estudo muito bom analisando o efeito do índice glicêmico em resultados do mundo real. E o que ele fez foi pegar um grupo de participantes e dar a eles 3 tipos diferentes de café da manhã. Um café da manhã de baixo carboidrato, que era uma omelete de vegetais, que continha cerca de 40% de carboidratos. Um café da manhã de índice glicêmico médio, que continha 64% de carboidratos e que é uma aveia cortada a aço. E a aveia cortada a aço é cortada de uma maneira que preserva muito da estrutura original. E, portanto, porque é um pouco mais difícil de digerir, é absorvido um pouco mais lentamente do que o café da manhã de alto índice glicêmico, que era aveia instantânea. E a aveia instantânea é pulverizada até se tornar uma poeira muito fina, para que, quando você despeje água quente sobre elas fiquem prontas, que é por isso que são instantâneas. Mas, como são muito finamente moídas, nossos corpos conseguem absorvê-las muito mais facilmente, portanto, o pico de glicose é mais alto. Então, como era de se esperar, você pode ver que há uma grande diferença em termos de glicose, e, devido ao aumento muito alto de glicose no grupo de alto índice glicêmico, você também tem um pico de insulina muito alto. E a insulina é o que leva a glicose para as células e diz ao nosso corpo para começar a armazenar um pouco dessa glicose como energia, seja na nossa fibra ou como gordura corporal. E a insulina, é claro, impulsiona muito o ganho de peso. Portanto, não apenas você tem esse efeito esperado, mas veja o que acontece algumas horas depois de comer, por causa desse enorme pico de insulina. O que acontece é que toda a glicose no sangue foi para o armazenamento. E, portanto, a glicose no sangue cai muito mais do que você espera, muito mais do que estava antes de comer. E isso vai te dar sintomas de fome e hipoglicemia. E o índice glicêmico baixo mostra um aumento muito pequeno, que é mais sustentado ao longo do tempo e sem uma grande queda. Como você viu antes, o efeito total da glicose pode ser medido somando a área sob essa curva. E esse é o efeito total que você espera ver desse alimento sobre quanto de glicose você vai ingerir e, quando você compara o alto com o baixo, você vê quase 4 vezes o efeito que é esperado. Mas o que é um choque é que, quando você compara o alto com o médio, que lembre-se é o mesmo alimento e o mesmo número de carboidratos, você tem quase o dobro do efeito na área da glicose sob a curva UAOC.
Você pode olhar para o glucagon, que é quase o oposto da insulina e de maneira que, quando a insulina tenta forçar a glicose para as células, o glucagon diz a você para retirar a energia de volta. Enquanto a insulina bloqueia a queima de gordura, o glucagon vai aumentar a queima de gordura. E, novamente, você vê que com as dietas de carboidratos mais altos, o glucagon vai cair, enquanto na omelete de vegetais, você verá esse aumento do glucagon. Após o café da manhã, os participantes registrariam seus níveis de fome em uma escala visual. E o que você pode ver é que em todos os momentos a fome é muito maior quando você come mais carboidratos em comparação com menos carboidratos. E isso é para o mesmo número de calorias. Portanto, mesmo que você esteja ingerindo a mesma quantidade de energia em termos de calorias, você não está tão satisfeito e está muito mais faminto. E esse efeito se mantém durante as 4 ou 5 horas seguintes após a refeição. Portanto, se você comer o café da manhã às 7 horas ou 8 horas da manhã, você estará muito mais faminto ao longo do dia. E isso está completamente de acordo com nossa experiência clínica. Ou seja, se você comer muita proteína como uma omelete de vegetais ou bife com ovos, você ficará satisfeito até a hora do almoço. Mas se você comer aveia instantânea ou comer 2 fatias de pão branco com geleia, às 10h30 você estará faminto. Você estará mais faminto do que se não tivesse tomado o café da manhã. Por quê? Porque sua glicose caiu abaixo do nível basal e agora você está sentindo os efeitos e realmente sente que precisa comer algo. Então você vai e corta, digamos, um muffin de baixo teor de gordura, o que começa a ciclar tudo de novo. O que o estudo fez então foi oferecer a eles um buffet para o almoço e eles podiam comer o que quisessem. E, nesse ponto, os pesquisadores mediriam quantas pessoas comeram, e o principal preditor de quantas pessoas comeram no almoço. E lembre-se de que todos comeram o mesmo número de calorias no café da manhã. Foi a área sob a curva da glicose, que, novamente, para o alto índice glicêmico é muito maior. E, comparando o alto índice glicêmico ao baixo índice glicêmico, aquelas pessoas que tiveram aveia instantânea comeram 81% mais calorias no almoço subsequente. Portanto, ingerir as calorias não foi o que fez a diferença, foram os hormônios que fizeram a diferença. E se compararmos o alto índice glicêmico ao médio, que é o mesmo alimento, mas com uma preparação diferente, a área sob a curva terá maior. Resultou naquele grupo de aveia instantânea comendo 53% mais calorias no almoço. E isso terá um enorme efeito, porque as pessoas sempre pensam, é sobre calorias ingeridas e calorias gastas, mas esse realmente não é o problema. Se você estiver com fome, terá um desejo maior de comer, o que fará com que você coma mais ou faça escolhas alimentares piores. Você vai pegar as fritas em vez da salada, por exemplo. E isso é o que vai impulsionar seu ganho de peso. A insulina é a chave aqui. Portanto, o que você vê é que a causa raiz é a fome. Quando você está tentando perder peso, não se trata de controlar as calorias, porque esses 3 grupos começaram com as mesmas calorias. A ideia é que você tem que controlar a fome. Certos alimentos vão te deixar com fome e certos alimentos não. Se você vai ingerir alguns carboidratos, o que você deve focar é no índice glicêmico baixo e isso está disponível em qualquer lugar. Se você procurar online, pode encontrar uma enorme lista de índice glicêmico, mas, em geral, os carboidratos refinados que são altamente processados são os que causam um maior ganho de peso. Elimine de 5 a 10 quilos com o novo aplicativo da dieta de 21 dias. Faça sua avaliação.